Governo é vitrine. Quem está no governo acaba sendo alvo de todos os olhares. Por isso, acaba tendo de explicar muito mais. Tem governante que não entende, pensa que está sendo perseguido. Mas qualquer governo é mais visado pela crítica, por exemplo, da mídia. Faz parte do jogo, como se diz. Toda essa introdução para falar o seguinte: o governo do presidente Bolsonaro tem mais uma coisa para explicar: o tal orçamento paralelo revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. O que é esse orçamento paralelo? Em princípio, uma soma de 3 bilhões de reais reservadas secretamente para emendas de 37 parlamentares fiéis ao governo. E aí começa o rolo. Por que um orçamento paralelo? Como é possível? Qual a legalidade desse orçamento e quais os critérios para a distribuição dessa enorme quantia de dinheiro? Já se sabe que alguns dos beneficiados foram o então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o atual presidente da Câmara dos Deputados, o que bota mais tempero, mais molho ainda na polêmica. O que foi feito do dinheiro? Foram comprados equipamentos, entre os quais poderosos tratores. Segundo a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, teria acontecido superfaturamento na compra de alguns desses tratores. Daí que a oposição já se mobiliza e quer mais uma CPI, o que está sendo chamado de CPI do tratoraço. O que vai se encontrar, o que vai se revelar, como vai terminar, não tenho a menor ideia. É óbvio, porém, que o governo não poderá contornar essa questão. A cada dia será pressionado a dar explicações. Já se sabe que o procurador pediu ao Tribunal de Contas da União para investigar essa liberação, o que é compreensível, porque todos queremos saber como se deu, que ideia foi essa. Nunca se deve fazer pré-julgamento. Agora, também não se pode impedir que o jogo político aconteça e que a imprensa faça o seu trabalho. Então, alguns já perguntam, essa liberação de uma verba secreta para emendas de parlamentares amigos, apoiadores do governo, não representaria uma espécie de mensalão? O que isso significa de fato? Quem foram os grandes beneficiados? Uma matéria do jornal O Globo diz que, de acordo com o ranking feito, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, teve 82,76% de adesão relativa ao governo nas votações do período e 34,74% de adesão total. Será que essa adesão tem a ver com o tal orçamento secreto? São questões que estão colocadas. Não adianta tapar o sol com a peneira ou achar que falar disso é simplesmente politicagem ou perseguição ao governo. Há quem lembre, por exemplo, o colunista Miraval Pereira, de O Globo e tantos outros, que esse orçamento secreto lembra um outro grande rolo da política brasileira, o chamado esquema dos anões do orçamento. A memória política brasileira é gigantesca, ela tem um arquivo interminável de casos escabrosos, complicados e que voltam toda vez que algo aparece que chama a atenção e exige respostas imediatas. Ainda mais quando o país atravessa uma grande crise, o governo já enfrenta uma CPI complicada, que é a CPI da Covid. O ministro Paulo Guedes toda hora aparece com uma proposta polêmica. Por exemplo, agora ele defende a redução da estabilidade e avaliação dos servidores públicos. Para fazer coisas tão fortes, tão impactantes, precisa estar com a casa totalmente em dia. Não pode estar devendo explicação. Conclusão.
mais uma polêmica forte que o governo terá de enfrentar e que, se quiser sair bem, terá de dar respostas muito claras e consistentes.